Bom dia, pessoal! Hoje eu gostaria de gravar um vídeo para falar sobre política. Eu sei que esse é um assunto que incomoda muitas pessoas, acho que a maioria das pessoas detesta esse tipo de assunto, mas eu particularmente eu gosto muito, eu tenho muito interesse, não é nem que eu goste, assim, é que é tão necessário que eu não consigo conceber uma sociedade que não fala sobre política, que não conversa sobre isso, sobre um assunto tão importante e que impacta diretamente na nossa vida, não é? Então, assim, eu acho que nunca foi tão necessário a gente falar sobre política como neste ano de 2026. Nós estamos em agosto. Esse mês ele vai acabar muito rápido. Tem gente que acha que agosto leva séculos para acabar, mas na minha opinião é um mês assim, apesar de não ter feriado, mas passa muito rápido. E logo, daqui a pouquinho vai chegar outubro, quando a gente precisa, enquanto sociedade, fazer uma escolha muito importante na nossa vida. Meu Deus do céu, olha só como está a minha situação, gente do céu. Enfim. Vamos falar sobre o que interessa então, né? A proposta do vídeo é falar sobre a importância da política na nossa vida. Então, eu sei que a partir do momento que eu iniciei o vídeo, provavelmente muitas pessoas já correram, já fugiram, não querem saber. E como eu falei, eu sei que pode ser um tema chato, exaustivo, né? Assim, por quê? Existe um porquê das pessoas pensarem desse jeito. Na verdade, a política, ela é um assunto tão mal falado, tão demonizado, né? Na cabeça das pessoas. Acho que desde criança a gente ouve falar o quê? Ah, porque os políticos todos são bandidos, são ladrões, eles só pensam neles, né? Eles não querem saber do povo e etc, etc, etc. E só que as pessoas esquecem de refletir um pouquinho mais e lembrar que os políticos nada mais são, aquelas pessoas, né, que nós mesmos elegemos, nada mais são do que pessoas como nós. São seres humanos que nasceram, se criaram, foram educados na nossa sociedade e que por algum motivo acabaram escolhendo a carreira política e que hoje servem como nossos representantes. Então, existem políticos que vão representar diferentes tipos de pessoas, né? E diferentes realidades, diferentes pontos de vista, né? Diferentes opiniões, assim como é a sociedade. Então, nós não temos uma sociedade homogênea onde todas as pessoas pensam de igual forma, agem de igual forma. Nós temos uma sociedade com mais de 217 milhões de brasileiros, certo? Então, assim, né, é inegável, né? A gente vive num país com culturas, com regiões, com climas, com uma diversidade muito grande de muitas coisas, né? Então, não tem como nós sermos pessoas homogêneas, né? E com pensamentos homogêneos. Nós somos pessoas diferentes. Só que esses políticos que nós elegemos, né, a cada 4 anos, eles representam sim a nossa sociedade, representam sim é, a, a educação que nós temos, o pensamento que nós temos. Isso eu digo de maneira geral, obviamente, né? Claro que nem todos os políticos me representam. Tem muitos políticos que eu tenho vergonha de saber que eles foram eleitos, mas eles foram eleitos por pessoas que têm afinidades com essas pessoas. E como nós vivemos num país democrático, o que eu posso dizer? O que eu posso fazer? Eu posso fazer a minha parte enquanto cidadã, né? A minha parte é o quê? É analisar os políticos, analisar as campanhas, analisar a trajetória de vida e trajetória política dessas pessoas, as ações dessas pessoas depois que elas são eleitas e, com base nisso, tomar as minhas decisões, fazer as minhas escolhas e, no dia da eleição, ir lá e votar nas pessoas que me passaram mais confiança, certo?
Esse é o meu papel enquanto cidadã, é o seu papel enquanto cidadã ou cidadão. Não é verdade? O que mais nós podemos fazer, né? A sociedade é um todo. Se a gente não fizer cada um a sua parte, cada um colaborar, a gente vai ter uma sociedade estragada, a gente vai ter uma sociedade que segue um caminho ruim, que a gente não quer que siga, que a gente vê com base nas nossas experiências e na nossa observação que a gente está seguindo por um caminho errado, né? Então, assim, bem ou não, a gente precisa admitir que os políticos que nós temos, eles representam a sociedade que nós temos. Uma vez eu vi aquele filósofo Leandro Carnal falar que dificilmente uma sociedade organizada e politizada e com pessoas honestas, por exemplo, eu tô falando na minha linguagem, né? Porque eu não vou lembrar exatamente as palavras que ele usou, mas foi mais ou menos nesse sentido, né? Dificilmente nós teremos, por exemplo, políticos honestos, políticos idôneos, né, comprometidos, se a sociedade não for da mesma forma. Então, assim, se existem países onde parece que tudo funciona bem, né, onde os políticos são honestos, por exemplo, a gente ouve falar muito da Dinamarca, né, que os políticos lá, eles vão trabalhar de bicicleta, que eles caminham na rua normalmente como qualquer outro cidadão, eles usam o transporte público que qualquer outro cidadão usa e é um país muito seguro, né, no geral, assim. Então, eu tô falando do que eu já assisti, do que eu já vi sobre esse país, por exemplo, né, nunca estive lá, mas baseado naquilo que eu já vi na TV, informações que a gente, graças a Deus, hoje a gente não precisa viajar para saber como funciona um país ou outro, a gente tem acesso a essas informações pela internet, pela TV e tal. Então, assim, se existem países assim, como a Dinamarca, por exemplo, significa o quê? Que a sociedade deles é uma sociedade organizada, é uma sociedade que preza pela honestidade, que preza pelo coletivo, né? Então, é óbvio que eles tenham candidatos políticos que sigam essa linha de comportamento, essa linha de cultura, né? E no nosso país, obviamente, é mais difícil a gente seguir uma linha específica, tendo em vista que nós temos um país de dimensões continentais. O Brasil, ele seria um continente em si só se ele fosse um país isolado, por exemplo, né? Não tivesse os outros países que compõem a América do Sul. Mas, enfim, o tamanho do Brasil é imenso. Como é que a gente poderia ter pessoas, às vezes, uma viagem de avião por exemplo, eu sou do Sul, para eu ir para o Nordeste, são horas de avião, então é muito longe. Como é que pessoas que vivem lá no Nordeste vão ter a mesma cultura, o mesmo pensamento, né, a mesma realidade que eu tenho aqui no Sul? É, é dificílimo, né? É complicado, eles têm outra realidade, né? Diferente da minha aqui. E vice-versa, né? A nossa é diferente da deles e tal. Então, como resolver problemas, então? Se é tão difícil, né, a gente ter um país homogêneo, onde a justiça, a paz, a honestidade prevaleçam, se as regiões, elas são, né, elas são gigantes, as populações são imensas no Brasil, em comparação a outros países, né? Como resolver esse tipo de coisa? Gente, não tem outra forma de resolver questões políticas, questões de questões culturais, se não for por meio da educação. E aqui quem está falando é uma pessoa que é formada na área da educação, que atuou por mais de uma década no setor educacional. Eu sou professora de escola pública e, assim, acho que não tem ninguém melhor do que os professores para ter essa noção do quão a educação é importante, necessária
para a formação do caráter e do pensamento crítico das pessoas do nosso povo, né? Da nossa sociedade. A gente precisa muito de educação, de orientação, a gente precisa de diretrizes para que as pessoas elas tenham como se beneficiar disso, para que elas tenham como ter uma referência sólida e, eu diria, inequívoca sobre o bom caminho a seguir, né? Nós precisamos de educação, precisamos de investimentos em educação. Porém, enquanto nós não temos os investimentos que nós precisamos, que nós necessitamos, nós precisamos continuar seguindo, continuar lutando, continuar refletindo e contando com o quê? Com a nossa fé. Sim, eu digo fé porque se a gente não acreditar em nada, se a gente, na minha opinião, obviamente, se a gente não acreditar que existe algo muito maior do que nós, para nós nos espelharmos e para a gente ter uma vida honesta, decente, né? Fica muito difícil, né? As pessoas vão se basear em quê? Não é? Então, eu, por exemplo, eu acredito em Deus, eu acredito em Jesus Cristo e eu tento levar a minha vida com base nos preceitos cristãos. Eu não digo cristãos, eu não digo especificamente na Bíblia, até porque a Bíblia é um documento sagrado, né, para todos que creem em Deus, né, em Jesus, mas que é um documento muito contraditório. Existem passagens na Bíblia que, se a gente for ler e se a gente for seguir ao pé da letra, o nosso mundo vai virar uma barbárie também. Então, eu tenho algumas ressalvas em relação à Bíblia, né? Mas a minha fé, ela é muito grande, a minha fé em Deus, a minha fé em Jesus Cristo, né? Então, só que eu não sou uma pessoa fanática que pensa de uma maneira assim ilusória, não sou uma pessoa iludida que acha que é só ficar esperando as coisas acontecerem, que Deus vai transformar tudo e tal. Eu acho que Ele nos colocou aqui para que nós façamos a transformação. Nós somos parte dele, né? Essa é a minha opinião. E nós temos como nos ajudar enquanto sociedade, enquanto irmãos em Cristo, e nós temos esse dever, na verdade, né? Eu acredito que nós não estamos aqui por acaso, né? Só que nós temos dois caminhos, né? Existe o caminho do bem, existe o caminho do mal, e situações, experiências na nossa vida, elas vão contribuir para que a gente esteja ou no caminho do bem ou no caminho do mal. E quem não está nessa encruzilhada tem a possibilidade de colaborar para que todos nós tenhamos condições de seguir no caminho do bem. Então, assim, é claro que é uma opinião um pouco complexa, né? Não sei se vocês estão conseguindo raciocinar assim da mesma maneira como eu estou tentando, né? Mas basicamente é isso. Então, assim, tá? Então, a gente, na minha opinião, a gente precisa ter fé, porque nós precisamos ter esperança, e fé, na minha opinião, tem muito a ver com esperança. Esperança de coisas boas, de prosperidade, de uma vida melhor, de condições melhores de vida. E dentro disso, nós precisamos do quê? Enquanto seres humanos, nós precisamos de política. Nós precisamos de políticas, na verdade, né, no plural, e nós precisamos de organização social. Nós precisamos nos organizar para que a vida de todos, né, a vida da coletividade seja boa, né? Então, não adianta, por exemplo, eu ter políticos todos, né, com um padrão de vida alto, todos ricos, né, que só entendem, às vezes são pessoas que já foram nascidas e criadas em ambientes de prosperidade, de riqueza, representando as demais pessoas, porque essas pessoas, elas têm a visão
política de acordo com o padrão de vida dela. Então, não adianta eu, que sou uma pessoa eu diria como é que fala, gente? De situação financeira mediana, digamos assim, né? Confiar 100% num político que tem toda uma estrutura de vida, uma trajetória de vida desde a infância, né? De riqueza, pessoas que são filhos de grandes empresários, latifundiários, né, e tal. Porque a minha realidade é outra, é totalmente diferente, né? Então eu preciso ter políticos que me representem também, que tenham passado pelas dificuldades que eu passei, que saibam o que é ter um atendimento precário na saúde, na educação, né, nas escolas, nos postos de saúde, nos hospitais, nos bancos, porque esses meus representantes que eu quero eleger, eles precisam entender das necessidades que eu passo, e quando eu digo eu tô falando eu e todas as pessoas que estão na mesma situação que eu, para que elas pensem políticas justamente para ajudarem a melhorar a minha vida, a nossa vida, né? Assim como, claro, não posso ter apenas representantes políticos que só tenham experiência com dificuldades, com problemas, né? Pessoas que também saíram de uma situação de vida precária, né? E conseguiram ser políticos. Não dá para ter só um tipo de realidade, só um tipo de cidadão representando todos os demais cidadãos no nosso país. Por quê? Porque os grandes empresários, eles têm outras experiências, outros conhecimentos, outro tipo de educação que ele complementa a educação daqueles que são pessoas de um nível de renda, digamos assim, mais baixo, mais precário, né? Então, nós precisamos do todo, nós precisamos de governantes, né, de representantes políticos que consigam se sobressair em diversas questões, né? Um ajuda o outro, um complementa o outro, né? A gente nunca vai ter uma sociedade 100% rica, com um pensamento homogêneo, como eu já tinha falado, e se Deus quiser, né, poderia acontecer, mas graças a Deus nós ainda não estamos num patamar onde todas as pessoas vivem numa situação precária, né? Nós temos muitos cidadãos que vivem em situação precária, mas nós ainda temos um equilíbrio no nosso país. Eu até pensei que existem alguns países que eu já ouvi falar que a maioria da população é rica e tal, e só que nesses países, são países que eu lembro assim, países da Europa, né? Se eu não estou enganada, em Luxemburgo, parece que a maioria da população é originária de lá, eles têm um padrão de vida muito alto e tal, né? Só que apesar deles terem um padrão de vida alto, o que acontece? Eles continuam precisando de quem preste serviços para eles. E é nessa questão que entram oportunidades para pessoas que não têm um padrão de vida alto e que precisam trabalhar e que encontram oportunidades nesses países. Então percebam, pessoas ricas sempre vão precisar de pessoas pobres, porque uma complementa a outra, uma tem alguma coisa que a outra necessita, né? E é aquela história, né? Por exemplo, não adianta, o meu pai que falava uma passagem assim, que não adianta você ser um milionário num deserto, então você tem muito dinheiro, você tá caminhando no deserto, você tá perdido no deserto e passa alguém com um copinho de água ali, e aquele copo de água é tudo que você precisa para você se sentir bem e para você sobreviver por mais um tempo, por exemplo. Você daria toda a riqueza que você tem, que num deserto, numa situação dessa não valeria de nada, para você ter aquele copo de água, né? Que aquela pessoa humilde, simples tá passando ali e ela tem.
né? Então, percebam que nem sempre ser rico é sinônimo de você ter tudo o que você necessita, né? Então, voltando à questão política, apesar, como eu estava falando, né, muitas pessoas não gostam de conversar sobre isso, fogem desse tipo de assunto, mas acontece que nesse próximo mês de outubro, né, nós estamos em agosto, ainda tem setembro para a gente refletir até chegar em outubro, né? Eu não lembro a data exata, mas enfim, vai ser em outubro as eleições para presidentes, para governadores. Se eu não estou enganada, também para os deputados e senadores, né? É isso. Enfim, eu tô falando aqui como leiga, tá? Apesar de eu ser professora, eu sou professora de quê? Sou professora de língua inglesa e sou professora de crianças, né? De ensino fundamental 1. Então, assim, eu sou uma pessoa leiga em questões políticas diversas, né? Mas eu tenho uma boa noção do que importa, do que interessa para nós enquanto sociedade. Então, eu falei da questão da educação, certo? Que é muitíssimo importante e que é o divisor de águas, é o que vai fazer com que a nossa sociedade se transforme para melhor ou não, né? Dependendo do investimento que for feito nessa área tão importante. Então, assim, nós temos, claro, necessidades na saúde, na segurança pública, em diversos setores, só que nada vai funcionar se o setor educacional, que é o setor que forma seres humanos, forma pessoas, forma cidadãos, se esse setor tão importantíssimo estiver sucateado, estiver precário, não é verdade? Então, nós precisamos de pessoas competentes, pessoas com vasto conhecimento, pessoas que tenham desenvolvido a sua intelectualidade. Me perdoem esses, né? Como eu tô fazendo vídeo sem edição, sem roteiro, então é normal que às vezes dê uma bugada aqui na minha cabeça, né? Então, assim, nós precisamos de pessoas competentes, de pessoas com conhecimento técnico, conhecimento científico, para que elas consigam pensar políticas, pensar formas de transformar o nosso mundo, a nossa sociedade num lugar melhor para todos, ou pelo menos para a maioria, né? A maioria de nós precisa estar bem para que nós consigamos ajudar os demais que não estão, né? Nós precisamos disso. Então, assim, a gente, em primeiro lugar, precisa ter a consciência de que ficar falando mal de político, ficar criticando, não vai ajudar em nada. A gente precisa, claro, observar, analisar, ter pensamento crítico. O que é ter pensamento crítico? É você não seguir o que a gente chama, né, de manada. Então, a manada, né, uma manada de animais, ela sempre segue um líder, né? Aí o líder, se ele estiver indo para um abismo, a manada toda vai porque tá confiando no líder. Não para refletir, nossa, mas esse caminho é o mais seguro, esse caminho é melhor, né? Eles simplesmente vão. A gente não pode pensar como uma manada, né? Que não reflete, que não pensa, que não raciocina. Nós somos seres humanos pensantes, nós somos dotados de inteligência, nós temos, né, como ter pensamento crítico e nós temos poder de escolha. Então, nós precisamos usar essa nossa capacidade para fazer as nossas escolhas políticas. E, né, que é o ponto aqui agora que eu tô falando, nós precisamos parar e refletir. Então, se você tiver aquele pensamento assim, mas todo político é bandido, todo político é ladrão, quando eles querem se eleger, eles falam coisas maravilhosas, porque eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, e quando eles são eleitos, eles esquecem do povo e a gente não ouve mais falar nele. E pior, tem gente que pensa assim, olha, eu vou votar no fulano porque o fulano pelo menos vai me dar uma cesta básica. Ou pelo menos o fulano vai me dar um valor em dinheiro.
e eu tô recebendo isso diretamente. Depois, se ele não vai trabalhar, paciência, porque, né, o meu eu já garanti, né, mesmo que seja pouco. Então, tem gente que tem um pensamento tão pequeno que pensa que isso é uma vantagem. Gente, se um representante político, um candidato político está te oferecendo uma esmola, né, um tanque de gasolina cheio, uma cesta básica, um valor em dinheiro, sei lá, qualquer um cargo público, que seja um cargo assim, né? Aí você pensa, não, mas isso vai ser bom para mim. Gente, ele tá comprando o seu voto da maneira mais suja possível, certo? Ele tá considerando que você é uma pessoa tão pequena que você é capaz de dar uma coisa tão importante para ele, que é o seu voto de confiança, para que ele ganhe um valor altíssimo enquanto político, para ele fazer o quê? Para ele não fazer nada, porque se ele está conseguindo comprar o seu voto, depois que ele for eleito, você acha mesmo que ele vai se importar em trabalhar e fazer alguma coisa? Ele vai ser apenas mais um que conseguiu chegar no topo, comprando pessoas como você que aceitou se vender, e ele não tem mais obrigação. E se você for cobrar dele, ele vai dizer: meu amigo, você me vendeu o seu voto, a minha parte eu fiz. Eu dei o seu tanque de gasolina cheio, eu dei a sua cesta básica, eu dei o seu emprego lá, se não tiver bom, né? Problema seu, se você, tipo, dei o trabalho para você, você foi demitido, você não conseguiu? Sinto muito, a minha parte eu fiz, entenderam? Então, assim, a gente não pode vender o nosso voto. O voto, apesar de parecer uma coisa tão simples, ele é tão importante que muitas vezes a gente não tem noção, a gente não tem ideia, né? De que aquele voto que vai ser somado a tantos milhões de outros votos, é ele que vai definir se a nossa vida, a partir daquela eleição, ela vai ser melhor ou pior. Se você tiver vários políticos como esse que conseguiram comprar o seu voto dentro da esfera política, dentro do parlamento, essas pessoas, o que elas vão fazer? Elas vão seguir aquele padrão de falar muitas mentiras e muitas coisas que você quer ouvir, mas que ele não vai realizar. Então ele vai chegar lá no parlamento, ele vai criticar os inimigos, os seus inimigos políticos, vai criticar pessoas que você já pensa que aquele partido tal não vale nada, né? Então o seu político ele tá falando mal daquele outro político, daquele partido que você não gosta, você tá se sentindo satisfeito com aquilo, mas o que essa briga ela tá resultando efetivamente na nossa vida enquanto sociedade? Não tá resultando em nada. Nós estamos perdendo tempo com pessoas que foram eleitas, que chegaram lá, né, no Congresso Nacional, por exemplo, né, um deputado, um senador, enfim, e ao invés de trazer propostas para melhoria da sua vida e da sua família, da sociedade, da comunidade onde você vive, da qual você faz parte, para ficar fazendo guerra com outros políticos, sabe? E isso não ajuda em nada, né? Mas esse político sabe que você se interessa por, às vezes, tá, gente? Eu não tô direcionando exatamente a você, tô falando no geral. Existem pessoas que gostam o quê? Gostam da fofoca, gostam da disputa, gostam da briguinha, porque essas pessoas, esses cidadãos estão tão alienados que eles pensam que isso, política é isso. Eu elegi a pessoa, ele tá lá ganhando o dinheiro dele, eu tô feliz porque o meu candidato ganhou, mas na prática esse candidato ele não tá fazendo nada por você. Nada, ele só tá ganhando seguidores, só tá ganhando popularidade. Com isso ele tá ganhando mais dinheiro, porque até nas redes sociais dele ele acaba provavelmente monetizando por ter tantos seguidores, tanto engajamento, e você que precisaria tanto dos serviços desse político, você não tá ganhando nada. Você continua tendo que trabalhar às vezes de segunda a segunda para ganhar o pão de cada dia.
você muitas vezes mais trabalha do que permanece dentro da sua casa com a sua família, você não tem tempo para ter um lazer, para respirar, você só fica vivendo um ciclo de trabalho duro, de trabalho que não vai te levar a lugar nenhum, a brigas dentro de casa, né? Por quê? Porque às vezes os seus filhos, a sua esposa ou o seu marido, eles querem mais a sua presença, eles querem que a vida de vocês dentro de casa seja próspera, mas como vocês vão conseguir ter isso se vocês precisam sustentar essas pessoas que vocês elegeram e que não estão nem aí para vocês? Não é verdade? Então, assim, nós precisamos pensar criticamente, nós precisamos analisar as propostas e principalmente o comportamento, a conduta dos nossos representantes políticos, as pessoas em quem nós vamos dar o nosso voto. Então, é importante que você pense assim: eu tenho direito a um voto só, certo? É só um voto, mas assim, é o voto mais importante que você pode dar na sua vida para outro ser humano. É o seu voto de confiança, é o voto que vai ajudar com que, claro que pensando no coletivo, né? Se fosse um voto só, nós vivemos num país de 200 milhões de pessoas, é só você que tem que votar, né? Tipo, óbvio, não faria sentido nenhum, mas assim, são milhões de pessoas que podem estar pensando como você, exatamente como você. Então, quando você vende o seu voto, muitas vezes não é só você que está vendendo o seu voto, é você e milhões de outras pessoas que estão pensando exatamente como você, que basta vender o voto e pronto, né? Conseguir ali um benefício passageiro minúsculo e esse candidato, né, em contrapartida, ele vai ter uma vida muito próspera, ele vai ganhar muito dinheiro e ele vai estar se lixando para você, porque você foi a primeira pessoa que desacreditou do seu poder de voto, entendeu? Você foi a primeira pessoa que se abandonou. Por que esse político ele vai pensar em você? Se você pegou e rasgou, sabe, os seus direitos no lixo, jogou o seu direito no lixo. Então não faça isso, não venda o seu voto, não dê o seu voto para um candidato que está se aproveitando disso. A primeira coisa que você tem que fazer, se alguém te chamar para uma reunião, para conversar com um político, e ele vier com essa proposta, não, porque eu vou conseguir algumas coisas aqui para o nosso grupo e tal, e não sei o que. A primeira coisa que você tem que fazer é já desconfiar dessa pessoa, desconfiar do caráter dela, né? Ou em maior escala, assim, um governador e tal, quando você percebe que ele sabe mais criticar os seus adversários do que apresentar propostas efetivas, né, que vão melhorar a vida do coletivo, não só a sua vida. Esses representantes políticos, eles precisam trazer benefícios para toda a sociedade. É óbvio que a gente vai ter que continuar trabalhando, lutando, mas se eu coloco no governo um candidato que ele vai me dar as condições que eu preciso para poder brigar de igual com as demais pessoas da sociedade, brigar que eu digo é no sentido saudável, né? No sentido assim, eu vou estudar, eu vou me dedicar, eu vou trabalhar e eu vou prosperar aos poucos, né? Subindo 1 grau, né, de cada vez. Maravilhoso! Eu preciso de um candidato assim que me dê condições, e não só para mim, mas para todos, condições de estudo, condições de empregabilidade, condições de ter uma saúde melhor, de qualidade, um transporte público que me atenda nos horários em que eu preciso ir trabalhar, sair do trabalho, ir para a faculdade, para a escola, voltar para casa. Então, é isso que nós precisamos valorizar e priorizar quando a gente pensa num candidato político, certo? E é muito importante a gente pensar, a gente avaliar, depois que esse político é eleito, principalmente, a gente precisa avaliar as ações que esse político teve durante o tempo em que ele foi
o nosso representante. Você precisa acompanhar a candidatura e acompanhar principalmente quando essa pessoa já conseguiu o cargo. O que que ela fez? O que que ela trouxe de benefício para você? Será que teve alguma situação que, por causa dessa pessoa, a sua vida foi prejudicada? Né? Enquanto cidadão, não particularmente, né? Porque particularmente, óbvio, a gente vai ter muitas situações que vão nos prejudicar, né? Enfim, né? Coisas da vida. A vida não vai ser mais fácil porque você colocou um candidato lá. Não basta. Tem gente que fala assim, por exemplo, né? Para tentar esclarecer melhor. Tem gente que pensa assim, mas o fulano não vai trazer comida na minha casa. O fulano não vai me levar para o hospital quando eu estiver doente. É óbvio que não vai levar. É óbvio, né? Como é que você tem um pensamento tão pequeno de achar que basta você votar num candidato para presidente? Tem gente que fala do presidente da República. O presidente não vai trazer comida na minha casa. É óbvio, né? Parece uma brincadeira, assim, ridícula uma pessoa falar uma coisa dessa. Ainda que seja em sentido figurado, gente. Chega a ser ridículo, é óbvio. O seu candidato político, o seu representante político, ele precisa criar leis, né? E as leis não são criadas pelo presidente. Então, é importante que se lembre disso. Então, o seu voto ele vai ser muito, muito, muito importante para presidente? Sim, mas principalmente para os senadores e para os deputados estaduais e federais. Essas pessoas são elas que vão criar as leis que nós precisamos que existam para que a nossa vida seja um pouco melhor, um pouco mais fácil, ou muito melhor, ou muito mais fácil. Nós precisamos de pessoas comprometidas, pessoas que não queiram somente palco, mas pessoas que estejam engajadas em efetivamente trabalhar, em criar projetos para que a nossa vida fique melhor. Por exemplo, no município onde eu moro, eu percebi, eu tenho carro, né? Então, sempre que eu preciso, né, ir para o hospital, ir para qualquer lugar, eu uso meu carro, né? Graças a Deus, eu juntei dinheiro desde que eu tinha 18 anos de idade. E eu levei muitos anos até conseguir comprar o meu carro. E mesmo assim, eu não consegui juntando dinheiro, precisei juntar um tanto para dar como entrada. E depois eu tive que continuar pagando prestações, pagar juros e tal. Então, acho que para a maioria das pessoas é muito difícil conseguir ter um carro. E muitas outras pessoas não têm essa condição, né, de ter um carro. Então, elas dependem de quê? Elas dependem de transporte público. E na minha cidade, hoje é um sábado, né, que eu tô gravando esse vídeo. Então, assim, hoje é um dia que a escassez de horários é muito grande, muito grande. Então, as pessoas que trabalham no centro da cidade, por exemplo, eu moro num bairro que fica a cerca de 17 quilômetros do centro da cidade. No centro da cidade, costuma ter mais empregos, né, para as pessoas. Então, para um trabalhador que mora num bairro como o meu, poder ir para o centro da cidade, ele tem que se virar para conseguir chegar no seu trabalho, porque não existe horário adequado de transporte público. E quem que vai ajudar a fazer com que essa situação melhore? Os nossos políticos. Nós precisamos de políticos que eu não sei, como eu falei, eu sou leiga em política, em muitas coisas, como funcionam os trâmites e tal. Mas eu sei que os nossos políticos é que têm capacidade de conversar com as empresas, né, de transporte público, né, porque existem os convênios. Na minha cidade, por exemplo, existe uma empresa que é a única que opera na nossa cidade. Eu não sei dizer se isso é lícito ou não, se isso deveria ser assim ou não, né? Eu acredito que deveria ter alguma concorrência, né? Apesar que a nossa cidade é uma cidade muito pequena, né? Essa empresa de ônibus que tem aqui é uma empresa boa, né? No geral, ela funciona, né? E tudo mais, mas tenho muito respeito pelos motoristas de ônibus. Eu acho que é uma categoria que
precisava ser muito mais valorizada, muito mais respeitada, né? Então, eu sempre penso nisso, né? Mas assim, nós temos uma empresa boa, só que para a população, principalmente depois da pandemia, os horários de ônibus ficaram muito escassos. Então, nós precisamos de representantes políticos que conversem com essas empresas e que façam com que elas tenham horários adequados de acordo com as necessidades da comunidade, da população. Então, é por meio de legislação, é por meio de política, gente, que nós vamos ter esses benefícios para uma simples saída do seu bairro para que você possa trabalhar em outro bairro. Então, percebem como a política é um assunto extremamente necessário, né? Fora isso, se não tem transporte público, você faz o quê? Você vai ter que contratar um motorista particular, alguém que trabalhe como Uber, como taxista ou outros aplicativos, né? E você vai ter que pagar mais caro para ter direito a ir trabalhar, para você conseguir o seu pão de cada dia. Parei rapidinho para tomar água, aí deu uma pausinha aqui no vídeo. E bom, gente, eu não sei se quem está me assistindo, se alguém está me assistindo, né? Se está gostando, se está concordando ou não com o que eu tô falando. Mas tem uma outra coisa que eu estava esquecendo de falar, que é a questão assim, né? Voltando ao ponto em que a maioria das pessoas não gosta de parar para ver vídeos sobre política, para conversar sobre política. Mas e muitas pessoas que pensam que todos os políticos são iguais, todos os políticos são corruptos, são ladrões, etc, né? Mas se a gente parar para pensar, então pensa aí você, né? Por exemplo, tem muitas pessoas que criticam os presidentes da república, né? E xingam e falam mal e tal. Mas pensa aí na sua casa, no seu núcleo. Às vezes, na sua casa, você é membro de uma família de 5 pessoas, ou 4 pessoas, ou 3 pessoas, né? Será que, principalmente se você for principalmente se você for o chefe da família, certo? Pensa comigo assim, se você for o chefe da família, desculpa os errinhos aí, tá, galera? Relevem. Você é o chefe de família. Você acha que você consegue controlar 100% o seu pessoal? Os membros da sua família? Você consegue fazer com que tudo funcione bem? É tudo maravilhoso, dá tudo certo, todo mundo faz a sua parte? Ou cada membro da sua família é um totalmente diferente do outro? Às vezes um tem um problema com uma coisa, o outro tem com outra, e às vezes a vida familiar é um caos, né? Vamos ser bem sinceros. Será que você sozinho está conseguindo dar conta do seu núcleo familiar? Né? É fácil. Então, você pode pensar aí com você e dizer, não, eu faço a minha parte, eu tô tentando. Nem tudo depende de mim, eu preciso que os meus filhos colaborem, eu preciso que a minha mulher colabore, eu preciso que o meu marido colabore, né? Porque senão realmente as coisas não dão certo. Então, ótimo, ok. Então, assim, o seu núcleo familiar nem sempre é fácil de fazer com que todo mundo colabore e nem sempre é fácil de fazer com que vocês tenham prosperidade, com que vocês tenham paz dentro de casa, certo? Agora imagina você como que um único representante político vai dar conta de fazer com que a vida de mais de 217 milhões de pessoas, como é o caso do Brasil, me corrijam se eu estiver errada, mas até onde eu lembro, o último censo do IBGE registrou mais de 217 milhões de pessoas no Brasil. Então, será que um único político, ele é o grande responsável pela vida de todas essas pessoas? Será que basta ele ser eleito que, ele pela vontade dele, ele vai conseguir transformar a vida de todo mundo? Ele não vai. Ele não consegue, você na sua casa não consegue fazer com que a vida da sua família seja mais próspera, seja mais pacífica, não é verdade? Você sozinho não consegue, né? E como que um
presidente, um único ser humano conseguiria fazer com que 217 milhões de pessoas tivessem uma vida próspera, maravilhosa? Não é assim. Ele é um líder, certo? Ele é um líder político. Ele vai fazer a parte dele, é ele quem vai sancionar ou quem vai vetar as leis criadas pelo setor legislativo do nosso país. Então, por isso que eu falei e volto a repetir, mais do que eleger o nosso principal representante, que é o presidente da República, nós precisamos saber eleger os nossos deputados, estaduais e federais, os nossos senadores, os nossos governadores, certo? Assim como na esfera municipal, nós precisamos escolher muito bem os nossos vereadores, porque são esses políticos que vão criar as leis para que, né, em âmbito nacional, o presidente da República possa sancionar as leis, né, ou seja, deferir, aceitar as leis que foram criadas ou vetar se for algo que ele julgue que não vai ser bom para a sociedade. E mesmo o presidente, oh meu Deus, vetando, né, em alguns casos o parlamento ele pode, até onde eu sei, ele pode vetar esse veto. Ele pode, né, impedir que o presidente tome a decisão unilateral, digamos assim. Então, nós precisamos de toda a cúpula de políticos para que coisas boas aconteçam para nós, né? Então, leis sobre o quê? Leis sobre bolsas de estudo, criação de centros universitários, ou como nós já temos os institutos federais de educação, eles são importantes porque eles são equipamentos públicos, né, de acesso público para que você e os seus filhos tenham acesso ao ensino superior, ao ensino técnico também, para que você aprenda a ser um profissional da área da computação, ou da área do turismo, da área da saúde, né, da área da engenharia, né, das várias engenharias, enfim. Esses políticos, eles são responsáveis por criar mecanismos para que nós consigamos ser profissionais, né, enfim, cidadãos competentes, capacitados, para que nós mesmos consigamos contribuir com o coletivo, com o todo. Nós precisamos saber fazer as escolhas certas para que nós tenhamos benefícios com essa decisão que nós tivemos ao eleger um político. E outra coisa, para aqueles que pensam assim, que todo político é sem vergonha, é corrupto, vamos pensar assim, ó, um outro exemplo que eu acho muito interessante. Eu, pelo menos, faço essa reflexão. Quando eu fiz uma viagem recentemente para São Paulo, eu viajei de carro. Eu fui para o interior de São Paulo com a minha família de carro e eu fui dirigindo. Ao longo do trajeto, o que eu observei? Eu observei estradas, observei construções, observei monumentos diversos, né? Enfim, igrejas, escolas, os passos municipais nas cidades onde eu passei, né? Que são os prédios, né? Onde os políticos costumam atuar, não é verdade? Os prefeitos, os vereadores e tal. Então, toda a estrutura, pontes, viadutos, túneis. Então, por cada lugar que eu passava, sem falar na natureza incrível, maravilhosa, abençoada que nós temos no nosso país, né, também. E a preservação que a gente ainda tem, muitas áreas preservadas, graças a Deus, e graças, né, aos nossos políticos, graças à nossa sociedade, né? Então, assim, tudo que nós temos de bom ou de ruim, nós devemos a nós mesmos enquanto sociedade, certo? Então, como eu estava falando, ao longo do caminho, eu fui observando e pensando, meu Deus, quantos seres humanos, quantas pessoas foram necessárias para que eu hoje pudesse estar com o meu carro, com a minha família, trafegando, né? Tranquilamente, transitando tranquilamente
por tantos estados, tantas cidades, né, até eu chegar no meu destino final. Então, assim, precisou haver, né, muito antes de eu nascer, né, eu tenho 42 anos de idade, eu tenho 42 anos de idade hoje. Então, quantos políticos foram necessários para que hoje tenha uma estrutura tão magnífica de estradas, de túneis, como eu falei, de construções, né, de, como eu falei, hospitais, escolas, as prefeituras, igrejas, né, centros culturais. Quantos políticos foram necessários para que hoje a gente tenha uma estrutura tão bacana como nós temos hoje no nosso país, certo? Óbvio que a gente pode reclamar, a gente pode citar ruas esburacadas, estradas com problemas estruturais, tudo assim. Isso existe, isso sempre vai existir, mas a gente precisa olhar para aquilo que dá certo, aquilo que está funcionando, aquilo que já existe, aquilo que é muito bom, aquilo que é monumental, que é maravilhoso no nosso país também. Então, eu passei, por exemplo, pelo Rodoanel, lá em São Paulo, que é uma estrutura magnífica, que interliga, eu não sou de lá, né? Eu não sou de São Paulo e eu não vou saber exatamente, mas eu acredito que aquele Rodoanel, ele seja um ponto estratégico. Me digam aí nos comentários quem conhece, quem sabe muito melhor do que eu, mas eu acredito que ele faça ligação de vários municípios lá de São Paulo, por exemplo, né? Eu precisei utilizar o Rodoanel para me dirigir para outros municípios, por exemplo, de São Paulo. Então, assim, é uma estrutura tão bem pensada, tão bem arquitetada, que como ter uma estrutura dessa se não fosse por meio político? Se não houvesse política, gente, não tem como você fugir de política. Não tem como você dizer, eu não me importo, eu não quero saber de política. Você e eu e todo mundo dependemos diariamente, né, fundamentalmente de política na nossa vida. Nós vivemos política, nós somos seres políticos, né? Todo ser que vive em sociedade, ele depende de políticas públicas, né? Ele depende que os seus representantes trabalhem duro, planejem, criem projetos, criem leis para que nós tenhamos facilidade de locomoção, para que nós tenhamos o direito à saúde, para que nós tenhamos direito à educação e a tudo, a cultura, a lazer, a tudo que nós temos hoje. Então, graças a Deus, sim, nós tivemos muitos e muitos e muitos bons políticos que nos proporcionam hoje a vida um pouco mais facilitada como nós temos, né? Um pouco não, muito, né? Não é pouco. Eu mesma sempre tenho a mania de falar um pouquinho mais, não sei o quê, porque, claro, a gente sempre quer mais e mais e mais, mas nós já temos muitas coisas boas, né? Se a gente for comparar, por exemplo, o setor de saúde do Brasil com o dos Estados Unidos. Eu já estive nos Estados Unidos. Eu, como professora, eu participei de uma seleção de professores para conseguir uma bolsa de estudos para fazer um intercâmbio no Texas. E graças a Deus, né, com o meu esforço, com o meu estudo, eu consegui essa bolsa e eu passei 6 semanas nos Estados Unidos. E um exemplo que eu posso dar para vocês, por exemplo, né, além do que as professoras americanas nos contavam também. Teve um dos nossos colegas professores, que também foi selecionado e ganhou essa bolsa, que ele pegou uma gripe lá no Texas, né? A gente estava em Austin, lá na capital do Texas. E ele pegou uma gripe, e só que assim, todos nós, né, do grupo de professores que fomos selecionados, a gente ganhou um seguro-saúde, né, na nossa bolsa de estudos. E sem seguro-saúde, você não pode viajar para os Estados Unidos. Até onde eu sei, não tem como ir para lá se você não tiver um seguro de saúde. Meu filho me ligou agora, eu tive que interromper. Então, assim, né? Vou tentar falar mais rapidinho. Esse meu colega professor, ele pegou uma gripe, mas nós tínhamos o seguro saúde. Eu nem cheguei a ver como é que funcionou. Eu sei que ele foi de ambulância para um hospital. Lá ele teve todo o tratamento necessário. Era uma gripe, gente, assim, então
Provavelmente o médico fez algum procedimento lá interno, né, no hospital onde ele estava, receitou algum remédio e pronto, ele voltou para casa. Só que dali a alguns dias ele recebeu um informe do valor que custou o atendimento dele. E ele falou que foi $8.000. Ele disse assim, gente, se eu não tivesse o seguro, eu tava muito ferrado. Porque como é que eu ia pagar $8.000? Então façam aí as contas, 8.000 vezes 8 vezes, na época era quase R$ 4, né? O equivalente, né, de $1 para real ali. Então, 4 vezes 8, 32. É isso, né? Meu Deus, é isso, gente? Não sei. Eu acho que é 32, né? Então, seria o equivalente mais ou menos a uns R$ 32.000 para ele ter um atendimento de uma gripe, né? Agora, comparem com o Brasil. No Brasil, primeiro que se a gente tiver uma gripe, a gente trata em casa. A gente vai na farmácia, compra um remedinho ali, tenta tratar em casa, ou faz um chá natural, né? Graças a Deus a gente tem essa cultura de fazer remédios naturais para nós mesmos, né? As nossas avós, as nossas mães. E geralmente funciona muito melhor do que qualquer remédio de farmácia, né? A gente tá numa situação de uma gripe tão forte que a gente realmente precisa ir na UPA, né? Que é a unidade de pronto atendimento, no postinho, enfim. Chegando lá, o que acontece? O médico, você passa por uma triagem, eles veem, né, se o seu caso é mais grave ou não do que outras pessoas, você aguarda na fila e você vai ser atendido por um médico, né, formado, experiente, geralmente pode até ter médicos que estejam em início de carreira, mas os nossos médicos, assim, no geral, eles são excelentes, eles são muito bons. A formação dos médicos no Brasil, ela tem muita excelência, né? Isso eu posso dizer assim, eu como paciente, a minha família como paciente, a gente teve experiências ruins já também, mas foram muito poucas em comparação às experiências excelentes que nós tivemos com médicos dos nossos hospitais públicos, das UPAs, né, do postinho de saúde, né, que agora são chamadas de unidades básicas de saúde, enfim. Então, assim, você vai na UPA, você é atendido, você recebe tratamento de inalação, você recebe medicação, seja por via oral, seja por injeção, enfim, e você volta para casa, se você seguir ou tomar, tem indicação de antibiótico, que muitas vezes você consegue essas medicações de graça no SUS, né, pelo Sistema Único de Saúde do Brasil, e você consegue ser tratado gratuitamente, 100% gratuitamente, não é verdade? Então, assim, se você comparar o sistema de saúde do Brasil com o dos Estados Unidos, nós temos muito mais vantagem, né? Eu não sei se vocês já viram, provavelmente muitas das pessoas que estiverem vendo esse vídeo já devem ter visto um vídeo de um repórter americano que ele estava a trabalho no Brasil e eu acho que ele sofreu um acidente, eu não lembro direito o que aconteceu com ele, mas ele recebeu todo o tratamento de saúde pelo SUS e mesmo ele sendo um cidadão americano, ele recebeu todo o tratamento gratuitamente no nosso país. Agora, se a gente fosse para os Estados Unidos ou para muitos outros países estrangeiros, não existe saúde pública gratuita para estrangeiros, né? E nem muitas vezes para os seus próprios cidadãos. Nos Estados Unidos, por exemplo, a saúde é paga mesmo para os cidadãos. Eles precisam pagar para ter acesso a uma ambulância, para ter acesso aos tratamentos nos hospitais, né? Então, assim, tratamento de câncer, por exemplo, no Brasil nós temos o tratamento gratuito e por força de lei, os tratamentos para pessoas com câncer aqui no nosso país, eles, por força de lei, como eu falei, eles têm que ser feitos dentro de um prazo de, se eu não estou enganada, até 60 dias, né? Eu não lembro se era 30 dias ou 60 dias, eu vou arriscar que são 60 dias, tá? E assim, então você consegue ter todo o tratamento, né, gratuito, de forma gratuita aqui no Brasil. Nos Estados Unidos você não consegue, né?
E em outros países você precisa ser cidadão, né, residente, ter visto de residência ou de cidadão mesmo para ter acesso à gratuidade no sistema de saúde. Senão você não consegue, você sendo apenas ter visto de trabalho, né, assim, muitas vezes não garante que você tenha acesso a uma saúde boa, né, atendimento gratuito em vários outros países e no Brasil nós temos. Então, assim, como que nós temos? Por meio de políticas públicas, por meio de representantes políticos que vieram muito antes, às vezes do nosso nascimento ou posteriormente também, né? Nós temos muitos bons políticos que criaram leis, criaram mecanismos para que hoje nós tenhamos acesso a uma saúde de qualidade, ao melhor que eles conseguiram até hoje na área da educação. A educação, eu sou uma pessoa crítica à educação que nós temos, porque é um setor que ele foi criado e, assim, ele funciona até certo ponto, mas nós precisamos de muito mais. A educação precisa muito mais, né? Mas sim, nós temos, por exemplo, na educação nós podemos mencionar, eu posso mencionar como professora e como mãe de aluno também, né? Porque o meu filho também estuda na rede pública. Nós temos, por exemplo, o programa alimentar na escola, né? Ou seja, a merenda escolar que nós temos hoje na rede pública, ela é uma alimentação de excelência. Assim, os meus alunos, eles têm uma alimentação muito balanceada, nutritiva. O cardápio é feito por profissionais da área de nutrição, então são nutricionistas realmente que fazem o cardápio, que enviam para as empresas terceirizadas que preparam os alimentos. Os alimentos, eles são alimentos frescos, são alimentos de muita qualidade assim, e os nossos filhos, eles têm acesso a essa alimentação dentro da escola. Então, eles costumam fazer lanches, né, ou almoço dentro da escola, gente. Então, assim, na minha época de estudante, eu lembro que a sopa, por exemplo, que a gente comia, era uma sopa muito gostosa, né? Até hoje eu lembro, sinto saudade, mas era uma sopa artificial. Eu lembro até do nome da empresa, né? De uma das empresas que fornecia esses produtos industrializados, que era a Nutrimental. Eu nem sei se existe ainda a Nutrimental, né? No Brasil. Mas era uma das empresas que fabricava. Eu não lembro se era a sopa ou se era o pudim, era tudo muito gostosinho na nossa época, né? Mas eram produtos artificiais, industrializados, né? E a merenda que tem hoje, que eu vejo, eu comparando como mãe de aluno e como professora, então que eu posso. Os professores, eles, a menos que tenha surgido alguma lei recente, mas nós somos proibidos de nos alimentarmos da merenda escolar, infelizmente. Eu acho isso um desastre, sim, né? Porque professor também é gente, professor também tá ali trabalhando, eu acho que o professor também merece, né? Apesar da gente ter o nosso vale-refeição, mas assim, o tempo que a gente tem para sair da unidade escolar, para sair para almoçar, é um tempo minúsculo, é 1 hora que nós temos, né, de intervalo. Como é que a gente vai ter tempo de voltar para casa, fazer um almoço balanceado e comer e voltar e continuar trabalhando, sabe? Então, assim, como é que a gente faz a nossa alimentação? Tem gente que consegue se organizar e tem pessoas como eu que não conseguem se organizar e que acabam comendo qualquer coisa ou que não comem. Então, eu mesma sempre tive muitos problemas alimentares porque eu não conseguia me alimentar direito, eu não conseguia fazer o meu alimento em tempo hábil, ou às vezes eu comprava, ou às vezes era caro ficar comprando todos os dias, então, como eu já não sentia muita fome, eu não comia, né? Então, assim, a minha saúde ela era precária por conta disso. Então, eu penso que não custa a gente ter um pouquinho de bom senso e pensar, poxa, os professores estão ali, a função do professor é tão importante, por que não fornecer alimento para os professores, né? Mas enfim, vejam, eu tenho algumas críticas, várias críticas, mas eu também pondero com a questão de que, assim, tá, nós não temos
essa possibilidade de comer, né, dentro da escola, nossos professores, mas as crianças têm. As crianças, elas só não comem se elas não quiserem, porque se elas quiserem, elas podem comer, elas podem repetir e elas estão ingerindo alimentos saudáveis dentro das escolas. E isso foi esse programa de, né, alimentar, né, de alimentos saudáveis na escola, foi feito por políticas públicas, por legislações que surgiram e que fazem com que essa situação, esse setor funcione muito bem para nós enquanto sociedade. Então, sim, nós precisamos e nós devemos valorizar os nossos candidatos não, os nossos representantes políticos, e nós precisamos valorizar políticos que, ao invés de ficarem só discutindo, brigando e gerando discórdia, inclusive entre a população, incitando as pessoas a terem raiva desse, daquele partido ou daquele candidato, mais pessoas, nós precisamos de políticos que estejam sempre trabalhando por nós. Não é muito melhor pensar assim, poxa, eu votei num candidato que ele realmente, quando ele abre a rede social dele, é para falar das conquistas que ele teve com algum projeto de lei. Por exemplo, existe aquela, eu não sei se ela é deputada, eu acho que ela é deputada estadual, será, gente? A Tabata Amaral, por exemplo, né? Ela criou algumas leis importantíssimas para a sociedade. Por exemplo, a lei sobre a dignidade menstrual das mulheres, né? Então, tem gente que faz críticas e tal, mas quem é mulher sabe o quanto é caro poder comprar, né, os absorventes que as mulheres necessitam, as meninas principalmente. Pensa uma adolescente que às vezes não tem trabalho, quanto é constrangedor ter que ficar pedindo, né? Às vezes ela é criada pelo pai, por exemplo, né? E ficar pedindo dinheiro para poder comprar, ou pedindo, né, o próprio produto para poder utilizar nos dias que ela necessita ali. Então, assim, é um tipo de lei importantíssima para a sociedade. A lei que criou os institutos federais, as leis, muitas vezes a gente não sabe o nome desses políticos, né? Eu sei muito pouco também, mas eu sei os partidos, né, dos políticos que criaram bolsas de estudos, os institutos federais, Bolsa Família, o próprio Sistema Único de Saúde. Então, assim, nós precisamos valorizar os políticos que efetivamente criam leis, trabalham, elaboram e divulgam os seus sucessos e divulgam os benefícios que eles conseguiram trazer para nós enquanto cidadãos, certo? Eu lembro também da Samia Bonfim, que tem muitos bons projetos, né? Principalmente para as mulheres, né? Mas enfim, como é que é o nome daquela política? A Erika Hilton, né? Ela, inclusive, é uma pessoa trans, né? Eu acho que é assim. Eu não tô por dentro das siglas e tal, mas, enfim, ela se identifica como mulher e ela trouxe à tona a discussão sobre a escala 5x2, né? O fim da escala 6x1, que é quando as pessoas trabalham 6 dias e folgam um dia apenas, ou seja, a pessoa passa a vida toda dentro do trabalho e um dia da semana ela tem para ficar dentro de casa e dentro de casa trabalhando, provavelmente, né? Lavando roupa, limpando a casa, né? Então, assim, e essa política trouxe à tona, não, nós precisamos ter um mínimo de dignidade para os trabalhadores brasileiros, para que eles tenham um mínimo, gente, isso é um mínimo de tempo para ficar com a sua família, para descansar, né, para respirar um pouco antes de retomar novamente a semana de trabalho e tal. Então vejam como é necessário nós termos políticos bons, políticos competentes e como nós temos sim esses políticos. Então, por favor, eu preciso, né, encerrar esse vídeo, eu preciso ir lá cuidar do meu menino, mas assim, por favor, sejamos responsáveis neste mês de outubro de 2026, com as nossas escolhas políticas,
Pensem muito bem, escolham políticas que ao invés de mandar você comprar arma para você se defender, mas que ele diga quais são os projetos dele ou dela, né? Pode ser um homem ou uma mulher, o seu representante político, quais são as propostas desse candidato para que você tenha segurança na sua cidade, no seu município, para que você não precise se defender sozinho, não é verdade? Então, pense com muito carinho, observe o comportamento do seu político. Ele fala, por exemplo, das mulheres. Você é mulher? Esse candidato, ele fala das mulheres de uma maneira respeitosa ou quando ele fala das mulheres, ele fala de uma maneira mais agressiva, de uma maneira que rebaixe você, mulher? Pensa nisso, pensa. Ou se, enfim, seja da categoria que você for, se você for um homem também. Pensa, esse político, ele prioriza a sua saúde? Ele pensa na sua saúde psicológica, na sua saúde física, né? Porque quantas vezes eu já vi homens trabalhando em obras, por exemplo, de construção das estradas, né? Ali, asfaltamento e tal. Eu vejo muitos homens trabalhando sem nenhum equipamento de segurança, aspirando aquele piche, né? Aquele resíduo ali de petróleo, né? Enfim, eu nem sei qual é o nome daquele produto, aquela química ali que é utilizada para o asfaltamento. Então, assim, nós todos, homens, mulheres, crianças, né? Nós todos precisamos de assistência, nós todos precisamos de pessoas que nos representem, porque se você acha que os seus políticos não são bons o suficiente, então, como o nosso próprio presidente já falou uma vez, talvez você seja uma boa possibilidade de candidato. Talvez você seja a pessoa que saiba o que a sua comunidade precisa e você talvez você deveria se informar, estudar e se tornar o político que você acha que a nossa sociedade precisa. Então, nós precisamos sim de bons políticos, nós precisamos valorizar os nossos políticos para que nós tenhamos uma vida enquanto sociedade, enquanto cidadãos, né? Para que nós tenhamos uma vida com mais qualidade, com mais paz, né? Com mais prosperidade. Nossa, como eu tenho problema de dicção, meu Deus do céu, mas eu preciso gravar vídeos para conseguir melhorando cada vez mais. Esse é um dos objetivos pelos quais eu também criei esse canal. Então é isso, gente. Pensemos com muita responsabilidade, com muita, sabe, muita prudência. Nós precisamos ser prudentes, nós precisamos ser coerentes e precisamos aprender a escolher os nossos candidatos políticos de uma vez por todas. Nós não podemos regredir, nós não podemos escolher políticos que, por exemplo, durante a pandemia, nós tivemos representantes políticos que tiraram férias, que fizeram graça da saúde das pessoas, que minimizaram os efeitos da pandemia. E nós tivemos, quanto, gente? Foram mais de 700 mil mortes, 900 mil mortes no Brasil? Não lembro, mas foi um número altíssimo. Foi um número absurdo de mortes que nós tivemos. Eu tive parentes que tiveram Covid, que quase foram a óbito por causa dessa doença. Com certeza você teve familiares que ou faleceram por causa dessa doença, ou ficaram muito mal no hospital, né? Ou, enfim, sofreram de alguma forma, né, com isso. Então, nós precisamos de políticos que nos respeitem, que não fiquem incitando briga, ódio, discussão. Quantas famílias brigaram, gente, por causa dos últimos representantes políticos que nós tivemos? Quantas famílias se desfizeram, brigaram, se destruíram por causa de políticos irresponsáveis que, ao invés de pensarem no coletivo, pensaram só na eleição deles mesmo, na vida deles, nos privilégios particulares deles. E até hoje nós temos representantes que estão indo buscar ajuda lá nos Estados Unidos, por exemplo, para fazer interferência aqui dentro para que eles consigam ter sucesso. Então, são pessoas que pensam somente neles, somente na família deles, na vida deles, e que não estão pensando no coletivo, que não pensam no meio ambiente,
não pensam na saúde do povo e que não estão priorizando em nada a sociedade. Nós precisamos de pessoas humanas, pessoas honestas. Nós temos que lembrar que qualquer político, ele vai errar em algum momento, né? Ele vai cometer falhas, mas nós precisamos pesar. Quem está cometendo falhas, mas está tentando corrigir, quem está cometendo falhas, mas está ao mesmo tempo trazendo benefícios para todos nós, está lutando, está buscando, não desiste, né? Porque nós não precisamos de políticos que desistam. Nós precisamos daqueles que eles sabem que em algum momento eles erraram, mas que eles estão tentando se melhorar e estão conseguindo, estão mostrando isso para nós. Estão demonstrando que a nossa vida ela pode ser muito melhor, né? E muito cuidado se você é daqueles que pensa que tanto faz, que o seu voto não vai fazer diferença, faz e muita. Não deixe de votar, escolha o seu candidato político com muita responsabilidade. Pense em você, pense na sua família, lembre de tudo que a gente já conquistou até aqui. Lembra de todos os benefícios que nós já temos e pesquisa na sua família, com certeza tem algum familiar que está recebendo remédios de alto custo gratuitamente. Pesquisa quem é que conseguiu proporcionar esses remédios gratuitamente no SUS para a população. Hoje em dia, né, recentemente eu vi uma notícia sobre os remédios para quem tem diabetes, né, que é um remédio de alto custo, é caríssimo e que agora está sendo disponibilizado gratuitamente pelo SUS. Então, assim, se você não sabe, pensa assim, o meu filho conseguiu uma bolsa de estudo, o meu filho, ele está estudando num instituto federal, o meu pai, a minha mãe, alguém da minha família conseguiu fazer uma cirurgia num hospital público gratuitamente. Todos nós conseguimos algum benefício gratuito aqui no Brasil, aqui no nosso país, na nossa cidade, no nosso estado. Então pesquisa, gente, quem foi que conseguiu isso, quem criou as leis que proporcionaram esses benefícios para você, para sua família. Pesquisa e de acordo com isso, você faz a sua escolha política. Veja isso, observe, mas observe com honestidade, com o seu coração livre de rancor, de raiva e livre de notícias falsas, tá? Não fique se baseando em grupos de WhatsApp, não fique se baseando em influenciadores que ficam toda hora só criticando, falando mal do nosso país, só falando mal das coisas que nós temos ou dos políticos que você sabe que muitas vezes trouxeram muitos benefícios para todos nós, para toda a sociedade. Pense com muito carinho e vamos tentar fazer a melhor eleição, né, que nós pudermos para nós mesmos. Lembrem que o voto, a sua saída de casa para ir numa escola votar, é muito mais sobre você, sobre o que você quer para você, do que para o seu candidato. Pensa muito nisso. O que você vai fazer importa muito mais para você. Se você estiver indo para ajudar um candidato, eu quero que esse vença porque eu não quero que o outro vença, por que você está pensando desse jeito? Sabe? Sinceramente, vamos pensar com muita coerência, muita responsabilidade e com muito amor por você mesmo e pela sua família, porque o seu voto, o seu único votinho é o único poder que você realmente tem para transformar a sua vida, a vida da sua família e de toda a sociedade, tá bom? Eu espero ter contribuído de alguma forma. Não sei se eu vou ter público para assistir mais de 1 hora de vídeo, mas enfim, é a contribuição que eu consegui fazer dentro das minhas possibilidades, tá bom? Um abraço, Deus abençoe a todos nós e Deus nos permita ter representantes políticos que realmente vão cuidar de nós e nos ajudar, né? Para que a gente também possa colaborar cada vez mais com nós mesmos. Obrigada, um abraço.